Nosso cordial boa noite a todos, votos de muita paz, que Jesus nos abençoe e nos guarde sempre na sua imprescindível paz. Tem sido sempre, já há alguns anos, uma alegria muito grande podermos aproveitar o ensejo da celebração do aniversário de nascimento do nosso ilustre conterrâneo, o doutor Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, nascido no dia 29 de agosto de 1831, na então freguesia do Riacho do Sangue, no nosso Ceará, no espaço físico-geográfico onde hoje se encontram as cidades de Jaguaretama e Solonópolis. Então, sempre neste período, já há muitos anos, nós temos tido a oportunidade de, mesmo que brevemente, sempre entretecer com os convites que nos são feitos, alguns comentários alusivos à vida dessa figura que é uma referência a todos nós. Sobretudo porque, numa sociedade como a nossa, num mundo em evidente mudança, Bezerra de Menezes se nos apresenta como modelo de vida a ser seguido. Nem tanto pelo que ele pregou, nem tanto pelo que ele acreditou, nem tanto pelo que ele nos deixou legado através de seus escritos, que foram muitos, mas, sobretudo, pelo seu exemplo de vida. E, nesse sentido, como pesquisador há 30 anos sobre a vida de Bezerra de Menezes, tivemos a felicidade de publicar em 2021 uma obra que foi o resultado de 3 decênios, de 3 décadas de pesquisa, com 1.200 páginas, que é o título da nossa reflexão, neste momento de fraternidade, em que nós, como historiador, porque esse é o nosso ofício, e também espírita, procuramos, de maneira pormenorizada, compreender um pouco mais a grandeza desse personagem. E, inevitavelmente, desde a juventude, este ano completamos 40 anos de espiritismo, começamos muito jovens no espiritismo, no movimento de juventudes espíritas, aqui em Fortaleza, no Ceará, nosso estado natal, e desde então travamos contato com a figura de Bezerra de Menezes, que nos encantou sobremaneira. E, naturalmente, que há um pesquisador, há um historiador, quando nós nos dedicamos, quando nós nos debruçamos na análise de fontes primárias, de documentos, que, aliás, curiosamente, embora saibamos que, teoricamente, segundo a teoria de Einstein, nós possamos voltar no tempo, na prática, isso ainda, infelizmente, ou felizmente, não nos é possível, nós podemos, como historiador, nos escaninhos das bibliotecas, garimpando velhos livros, velhos periódicos, nós podemos, folheando os jornais de outrora, nos sentirmos como se estivéssemos voltando ao século retrasado, que foi o século XIX, 800, onde o nosso personagem nasceu e desencarnou, porque ele nasceu no dia 29 de agosto de 1831 e desencarnou ainda no século XIX, no dia 11 de abril de 1900, no Rio de Janeiro, que era aquele tempo a capital do nosso país, do nosso Brasil, e, portanto, ainda no século XIX, posto que o século XX só começa a partir de 1901. E, naturalmente, que o historiador, ele se debruçando sobre essas fontes primárias, ele passa a entender melhor aquele que é o motivo da sua pesquisa. Explicamos. Atualmente, presentemente, nós temos tido, o que é muito importante e positivo para nós, pesquisadores, muitas informações, por exemplo, sobre Jesus, que os historiadores chamam de Jesus histórico. Então, para que nós possamos entender realmente quem foi Jesus, é imprescindível hoje nós o situarmos na região do Vale do Jordão, na atual Palestina, naquela região que, aliás, infelizmente, hoje ainda é foco de tensões, que é algo que nos enseja uma reflexão, o local que o Príncipe da Paz veio, ainda, inclusive em seu nome, são cometidos crimes, conflitos, guerras já há muitos anos. Mas, para nós entendermos Jesus, nós temos que entendê-lo situado na região em que viveu
há 2000 anos. Entendendo, por exemplo, que Jesus nunca foi cristão. Que Jesus era judeu, filho de José, o carpinteiro, de Maria, seus discípulos eram judeus, todos aqueles que viveram com ele, viveram, portanto, naquele contexto em que a região estava sob o domínio do Império Romano. Então, hoje em dia, com os novos documentos que têm vindo à lume, mercê do esforço de arqueólogos, de historiadores, nos facilitam melhor situar Jesus como homem de seu tempo, e cada vez mais nós passamos a admirar a sua grandeza. De igual forma, por exemplo, se formos pesquisar sobre a vida de Paulo de Tarso, o grande apóstolo dos gentios que teve a sua visão espiritual dilatada por Jesus na estrada de Damasco, a sua vida muito conhecida, quando ainda na condição de Saul, ou Saulo, ele cai do animal que o conduzia até a região da Síria dos nossos dias para debelar um núcleo cristão que ele estava em processo de desenvolvimento. E aí um fenômeno tipicamente mediúnico o acomete de tal maneira que ele, ofuscado por uma luminosidade estranha, segundo a narrativa de Atos dos Apóstolos, aliás, numa leitura que é melhor complementada e nos esclarece mais especificamente a respeito do fato, aqui se encontra no livro Paulo e Estevão, da Lavra Mediúnica, de Chico Xavier, cuja leitura recomendamos e que consideramos, depois de O Livro dos Espíritos, a obra mais extraordinária da literatura espírita de todos os tempos. Uma obra que toca fundo dos nossos corações. Então, queridos, nós vamos ter uma ideia de Paulo como um homem daquela época, um homem de 3 culturas, porque Paulo, além de judeu, pelas tradições familiares, de nascimento, cultural, religiosa, ele também era grego, porque nascera em Tarso, província grega da Ásia Menor, na região da atual Turquia, portanto, tinha todo o conhecimento da cultura helênica de seu tempo, o que contribuiu sobremodo para a divulgação da mensagem de Jesus, além dos limites da Palestina, aos chamados gentios, que eram aqueles que não tinham a mesma origem que os judeus. E também ele era um cidadão romano, portanto, um homem de 3 culturas, um homem de 3 mundos, porque ele tinha o título de cidadania romana que ele fora dado em razão de um edital de Júlio César, ainda ao tempo da República Romana. Para entendermos Francisco de Assis, para não mais nos alongarmos nessa reflexão introdutória, é necessário entender o pobrezinho da Úmbria como sendo alguém que viveu entre o ano de 1182, quando nasceu, no dia 26 de setembro daquele ano, e o dia 3 de outubro, embora a igreja tradicional celebre no dia 4 de outubro do ano de 1226, o seu dia, quando ele desencarnou. Muito jovem, mas precisamos entender Francisco Bernardone como alguém que viveu no contexto da Idade Média, no período das cruzadas medievais. Para entendermos Bezerra de Menezes, é preciso situá-lo no Brasil oitocentista, do Brasil do momento de grande surto desenvolvimentista, que foi chamado Segundo Reinado, quando o filho de Portugal, Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, estava exercendo a condução dos destinos do nosso país. Aliás, como historiador, consideramos Dom Pedro II, até porque teve tempo, foram 49 anos de administração, de 1840 até 1889, com o advento da República do Brasil, a maior expressão da política em termos de gestão, de administração da vida do Brasil. Ninguém fez mais do que, repetimos, até porque teve tempo. Embora os problemas inerentes de seu tempo, como, por exemplo, a escravidão, contra a qual o doutor Bezerra, inclusive, lutou com afinco, foi abolicionista, destacado, e também a Guerra do Paraguai, que fez parte daquela época. Mas todo esse preâmbulo, queridos, me permitam, é para que nós possamos ter uma ideia da grandeza desse psiquismo de Bezerra de Menezes. Porque quando, como historiador, analisando Bezerra de Menezes com a lupa do historiador, nós passamos a percebê-lo como homem de seu tempo, e nós constatamos que o Bezerra de Menezes, que viveu no Brasil do século XIX, ele era muito mais incrível, ele era muito mais extraordinário, ele era muito mais gigante, do ponto de vista espiritual, do que aquele Bezerra de Menezes que muitas vezes isso faz parte do nosso condicionamento espiritual, do nível evolutivo em que nos encontramos, e nós tendemos a mitificar determinados personagens, mas o doutor Bezerra de Menezes, visto como um homem de seu tempo, por isso o título da obra, Bezerra de Menezes, o homem de seu tempo e sua missão,
ele se torna muito mais extraordinário do que aquele Bezerra de Menezes que nós constatamos, encontramos nas biografias até então escritas. Isso nos fez, queridos, ter uma admiração maior por esse personagem, porque lhes confesso, nos 17 capítulos do livro que nós publicamos, foi esse livrinho aqui, inclusive com uma imagem que ilustra que é diferente, que nunca foi divulgada dele, já no final da existência, nós deixamos para escrever, por último, dos 17, o 6º capítulo, que era o capítulo exatamente no qual nós tentamos entender como era o Dr. Bezerra de Menezes na relação com seus familiares, com seus entes queridos, com as suas esposas, e explicamos por que esposas, já comentaremos. A primeira desencarna prematuramente, e ele vai se casar com a segunda, que, aliás, curiosamente, era irmã materna da primeira, e com os inúmeros filhos que o Dr. Bezerra de Menezes teve. Só um detalhe, nas nossas pesquisas, nas biografias anteriores, diziam que o Dr. Bezerra tinha tido 2 filhos do primeiro casamento. Ele se casou por primeira vez em 1858 com Maria Cândida de Lacerda, por amor, que era algo, para quem conhece a história do Brasil, não sei bem como era em Portugal, mas era do período no qual nós nos situávamos, os casamentos nem sempre eram por amor, às vezes eram por conveniências, arranjos que eram feitos, acertos entre as famílias. Esse foi por amor, ele amava profundamente essa companheira, que vai lhe dar 2 filhos, 2 menininhos. Mas, a princípio, imaginávamos, por algumas fotografias antigas, que era um casal, porque há uma foto antiga que circula, ainda hoje na internet, que mostra o nosso biografado com um casal de filhos. Na verdade, ali era o segundo filho do primeiro casamento e a filha mais velha, ou seja, a primogênita do segundo consórcio, do segundo casamento. Então, ele se casa e deixa 2 menininhos, né? Ou tem 2 menininhos com essa primeira companheira. O mais velho, seu homônimo, ou seja, Adolfo Bezerra de Menezes Júnior, era esse o seu nome, e o segundo, Antônio Bezerra de Menezes. Nome, aliás, em homenagem ao seu pai. Ele desencarnara em 1851, quando ele, já no Rio de Janeiro, nós sabemos que ele se muda para o Rio de Janeiro em fevereiro de 1851, para levar adiante o seu projeto de cursar, que era esse o seu sonho desde criança e adolescência, a Faculdade de Medicina. E naquele período, no Brasil, só havia 2 cursos de medicina, 2 faculdades, fundadas ambas em 1832. Uma em Salvador, na Bahia, primeira capital do Brasil, e a outra, que foi a que ele optou, no Rio de Janeiro, no momento em que foi a atual capital do Brasil. Então, nós descobrimos esses 2 filhos do primeiro e do segundo casamento, porque ele se casa, a esposa desencarna prematuramente em março de 1863, deixando com os 2 filhinhos a que fizemos menção, um de 3 aninhos e um outro de 1 ano. Imagine a dor desse pai. E ela desencarna em decorrência de uma febre tifoide, infelizmente muito comum naquele tempo no Brasil, na época em que nós ainda não tínhamos a noção do mundo microbiano, não havia ainda chegado a era do Louis Pasteur, da pasteurização, da higienização dos objetos que os médicos utilizavam, e a questão também dos alimentos, que não eram cozidos. Então, a febre tifoide não era o tifo, como houve outra doença, também mais tarde assim chamada, era provocada pelos alimentos contaminados, pela própria água do Rio de Janeiro, naquela época. Então, a esposa desencarna com 24 horas. Imagine a dor desse marido, desse pai, um homem de nomeada, já cientista, médico formado, muito conhecido, mas não tinha, como todos os médicos tinham, então, ainda as condições, a capacidade de debelar uma enfermidade diante das circunstâncias. Eu não sei se vocês sabem, mas até aquele período, meados do século XIX, quando alguém chegava no hospital, no nosocômio, na Santa Casa de Misericórdia, por exemplo, no Rio de Janeiro, as pessoas, quando olhavam os médicos transitando, circulando no hospital, que elas iam em busca de algum deles, elas diziam: eu quero é aquele ali, ó, do avental cheio de sangue sujo. O médico curava, limpava aqui o sangue, porque na época a pessoa imaginava, aquele ali é que trabalhou muito, o outro tinha um avental
mais limpinho, mais embranquecido, aquele ali não deve ser bom. Quando, na verdade, era o contrário. Quanto mais limpo hoje, nós sabemos que, obviamente, sendo mais higienizado é melhor. Mas naquela época era o conhecimento. Então, o doutor Bezerra sofre muito por conta disso, mas se restabelece em razão até daquilo que a vida lhe havia programado para levar adiante os seus projetos existenciais, e ele se consorcia 2 anos depois do falecimento da esposa, porque precisava cuidar dos filhos e tocar adiante os seus projetos, curiosamente com a irmã materna da primeira companheira, chamada Cândida Augusta. Então, era muito comum naquela época, tudo ficou em família. E ele amou também a segunda esposa. Com essa segunda esposa, nós descobrimos aí a pesquisa do historiador, por isso que falávamos do capítulo, que é o sexto na ordem, o último, embora 17 capítulos, porque foi o último que nós montamos, porque foi o que mais nos deu trabalho, por causa dos filhos. As biografias, até então publicadas, conhecidas, diziam que ele tinha tido 2 filhos do primeiro casamento e mais 5 do segundo. Dizia, por exemplo, o Ramiro Gama, que foi um grande pesquisador, um companheiro, claro, não era historiador, e ele lançou mão do que ele tinha a seu tempo para poder colher essas informações. 7 no total. Já o Zeuso Antônio de Freitas, que foi outro grande pesquisador, publicou um perfil do Dr. Bezerra de Menezes no livro Grandes Espíritas do Brasil, lançado em 1969 pela Federação Espírita Brasileira, aliás, um perfil biográfico muito bom. Ele diz que o Dr. Bezerra tinha tido 2 filhos da primeira e mais 7 da segunda, portanto, um total de 9 filhos. Só que nós fomos garimpando informações, colhendo os assentos de óbito de alguns, os batistérios, que é a certidão de nascimento daquela época, e nós descobrimos que o nosso Bezerra de Menezes, ilustre conterrâneo, como todo bom cearense de seu tempo, claro que o custo de vida era outro, bem diferente do nosso atual, ele teve, querem saber mesmo quantos filhos ele teve? 2 do primeiro e mais 13 do segundo casamento. Uma prole considerável, portanto, como todo bom nordestino de seu tempo. E como se não bastasse, Dr. Bezerra era esse coração generoso, que acolhia não só os filhos carnais, mas uma penca de afilhados que vinham de várias partes do Brasil. Mas ele ainda, como se não bastasse, ainda adotou mais uma filha de uma escrava alforriada, portanto, era uma afrodescendente, nascida em 1867, a quem ele deu o nome de Antônia, e o sobrenome Bezerra de Menezes. Então, 16 filhos no total. Então, vejam que era uma figura realmente extraordinária. E eu estou enfocando esse lado da vida, porque aqui nós poderíamos, o tempo, claro, não nos permitirá. Vocês tiveram toda uma semana de reflexão com outros palestrantes, para que pudéssemos entender um pouco da vida missionária de Bezerra de Menezes. Quero dizer, no entanto, mais tarde, a vocês que estão nesta terra abençoada, a qual o Brasil tanto deve, a importância de Bezerra de Menezes para o espiritismo em Portugal. Vocês entenderão por quê. Mas o fato, antes de chegarmos a essa observação, voltando ainda à questão familiar, e o que falávamos, é que nessas buscas, queridos, que nós fizemos, eu lhes confesso, como historiador, sempre quando você se detém na análise de um personagem do passado, você o faz com uma certa precaução, um certo cuidado. E explico. Porque nem sempre o historiador, porque a história é uma ciência humana, portanto, ela é sujeita a interpretações. Eu posso, com meu viés interpretativo, com minha ideologia, com minha crença ou descrença, se eu sou um historiador ateu, se eu sou um historiador materialista, se eu sou católico, se eu sou protestante, se eu sou espírita. Claro, nós sabemos que, embora se diga que se opta por uma visão neutra, mas essa neutralidade não é bem assim, de fato, nós sabemos. Mas, a partir das fontes, nós passamos a ter uma ideia realmente de quem foi aquele personagem. E eu fiquei preocupado, eu disse assim, poxa, será que o doutor Bezerra de Menezes era tudo aquilo que disseram que ele era? Porque se de repente, e nós sabemos pela história, que muitos que foram considerados heróis no passado, hoje não são vistos como heróis, tanto assim. Da mesma forma, alguns que eram vistos como fascínoras, marginalizados pela história do passado, hoje reabilitados, são vistos como heróis nacionais. Tudo é uma questão de ponto de vista, tudo é muito relativo. E eu lhes confesso, fiquei preocupado, como é que o doutor Bezerra era na relação com as esposas? Como é que ele era com os filhos?
Porque a minha preocupação era, de repente, eu chego numa análise da vida do Dr. Bezerra de Menezes na relação com o seu próximo mais próximo, que é o ente amado, que é alguém da família. Porque de nada vale, querido, nós estarmos na tribuna de uma casa espírita, ou de um templo religioso, do púlpito, da tribuna, onde quer que esteja, pregando virtudes, falando do amor, levando as pessoas às lágrimas, se de repente, na relação com o nosso próximo mais próximo, nós não somos bem quem tentamos mostrar aos outros o que, na verdade, intimamente, não é visto. Ou seja, se eu sou um marido tirânico, se eu sou um marido cruel, se eu sou um mau pai que distrato meus filhos, eu lhes confesso, se o doutor Bezerra de Menezes tivesse essas características, eu fiquei preocupado. Será que o doutor Bezerra era um pai despótico, um pai agressivo, que batia nos filhos? Eu ficaria preocupadíssimo. Eu acho que eu nem iria atrás e pesquisaria a respeito da vida dele. Esse é o cuidado do historiador. Por isso que quando falamos do Bezerra histórico, assim como Jesus histórico, nós vamos encontrando muitas vezes coisas que vamos fazendo as análises devidas, extraindo o personagem daquele cascalho, daquela moldura que muitas vezes, pelos próprios mitos do passado, foram sobre ele colocados. Mas no caso de Bezerra de Menezes, não, queridos. Nós constatamos que ele era exatamente esse personagem que nos cativou. Doutor Bezerra, na relação com as duas esposas, era um marido exemplar. Nós pegamos todos os documentos, o afeto, a ternura, o carinho, e mais na relação com seus próximos, mais próximos. Não era só com os próximos que ele ajudava com seu bondoso coração, como médico dos pobres, que, aliás, foi um título que lhe foi dado, curiosamente, já a partir de 1860, nós recuperamos até um documento da época, pela freguesia de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Hoje, bairro de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. O título de médico dos pobres. Ele foi médico dos pobres muito antes de ser espírita. Então, esse seu trabalho generoso, seu bondoso coração, o trabalho caritativo, os inúmeros casos que nós temos relacionados a ele, na ajuda ao semelhante, tudo procede. E há outros tantos mais que nós revelamos, o tempo, infelizmente, não nos permite, que tocam sobremodo os nossos corações e que nos demonstram que vale a pena, sim, fazer o bem, que nós encontramos, de vez em quando, na Terra, queridos, sobretudo nos dias de hoje, embora Bezerra tenha vivido no tempo do advento do Espiritismo, da divulgação do Espiritismo no nosso Brasil e no mundo, mas nós encontramos essas criaturas que se assemelham a estrelas cadentes nas noites plômbias, escuras das nossas vidas. Essas estrelas que passam riscando o céu nas noites sem luz e, de repente, apontam uma diretriz, um rumo, um caminho a ser seguido. Assim foi Bezerra de Menezes. Porque a sua mensagem, repito, diferentemente de uma mensagem pregada da tribuna, ou mesmo virtualmente, ela estava estribada, fundamentada, alicerçada, demonstrada na vivência cotidiana do amor desse homem, não só pregado, mas vivido. Ele vivia o que pregava, e pregava o que vivia cotidianamente. Então, na relação com seus filhos, meus amados irmãos, ele era de um afeto, de um carinho que nos toca o coração. Digo até que Bezerra de Menezes, na relação com os seus filhos, no Brasil do século XIX, em que a cultura, o que é compreensível, brasileira, por uma influência portuguesa, embora todas as características locais, como a cultura europeia, muitas vezes exigia do pai, até mais do que a mãe, um certo distanciamento em relação ao filho, para que houvesse o devido respeito. Só que o doutor Bezerra de Menezes, ele era, com todo o respeito, muito mais mãe do que pai. Na sua ternura, no seu afeto, na forma como ele exteriorizava os seus sentimentos. O doutor Bezerra era muito latino, muito tátil na relação com seus filhos. Ele pegava os filhos, falava, o que é interessante, porque a gente não tinha aquela ideia do doutor Bezerra, mas ele falava fininho com os filhos, dando, através do verbo, o carinho, que esse alimento da alma, sem a qual ninguém vive. Ele passava a barba espessa no pescoço dos filhos, para ver as crianças gargalharem diante das brincadeiras que ele fazia. Falava, o que é estranho, fininho para os filhos. Ele punha, queridos,
apelidos carinhosos em todos os filhos. E nós recuperamos muito desses apelidos. Por exemplo, um dos filhos, chamado Otávio, ele chamava de Barão, o outro chamado José Rodrigues, ele chamava de Tuca, uma filha chamada Ernestina, ele chamava de Zizinha, uma outra chamada Maria, homenagem ao nome da primeira esposa, ele chamava de Sinhazinha, uma outra Carolina, ele chamava Iaiá. Então você vê, essa filha adotiva, escrava, ele chamava de Antonica, uma alusão ao seu nome. Agora, o mais surpreendente, queridos, é que desses 16 filhos que ele teve com as duas esposas, incluindo a filha do coração, quando ele desencarnou no dia 11 de abril de 1900, na rua 24 de maio de 93, na estação Riachuelo, no Rio de Janeiro, aos 68 anos, ele iria completar 69, no mês de abril, desencarnou no mês de agosto, desencarnou no mês de abril daquele ano. Quando nós pegamos toda a documentação dele, ele desencarnou na mais extrema pobreza do ponto de vista material. Isso é fato. Os documentos que nós obtivemos, cujas cópias ainda hoje nós guardamos, mostram que ele, materialmente falando, desencarnou de forma terrível, assim, em termos materiais. Porque ele perde tudo. Teve muito durante a vida, na fase próxima, ele foi empresário nos anos 1870. A política daquela época não dava as vantagens da política dos dias de hoje no Brasil, tanto que um dos jornais da época disse que um dos fatores do seu empobrecimento foi a política, porque ele dava mais do que recebia de si, pensando na causa nacional, do desenvolvimento do Brasil. Sempre se manteve coerente em relação às suas convicções e foi um homem probo, um homem íntegro, um exemplo no campo da política, no campo da ciência, no campo da área empresária, no campo do espiritismo, nem se fala, a ser seguido. Então, quando ele desencarnou extremamente pobre. E houve até uma necessidade de alguns amigos no Brasil de se mobilizarem a fim de fazerem uma campanha para angariar recursos materiais para dar o suporte inicial, após a sua desencarnação, à sua família, a sua esposa, a segunda esposa, que vai permanecer na Terra até 1909, a Cândida Augusta, irmã materna da primeira, vai desencarnar aos 58 anos, 9 anos depois dele, e os filhinhos pequenos que ainda estavam. Ele teve filho com 60 anos, com 61 anos. Então ainda havia filhos pequenos. Mas vejam só, queridos, o doutor Bezerra de Menezes, desses 16 filhos que a vida lhe permitiu ter, quando ele desencarnou, estavam encarnados, estavam na Terra, desses 16, apenas 9 filhos. Ou, desculpe, apenas 6 filhos. Ou seja, ele viu partir antes dele, se formos contabilizar com a filha adotiva, 10 filhos. Filhos que desencarnavam quase que na sequência, alguns até adultos, outros pequenininhos. Por exemplo, em 1887, no dia 2 de abril, só para vocês terem ideia da dor desse pai. Repetindo, isso era muito comum. Por isso que nós somos contemplados e devemos agradecer a Deus também as conquistas da medicina dos nossos dias. Os antibióticos, os medicamentos, as vacinas, que Deus permitiu que nós conquistássemos com o nosso desenvolvimento intelectual, no campo da ciência, com a inteligência humana. Então, naquela época, não havia as vacinas, não havia os medicamentos poderosos que hoje nós dispomos, por exemplo, a debelar uma enfermidade viral, bacteriana, com os antibióticos poderosos. Então, ele viu partir filhos, por exemplo, nesse ano de 1887. Ele se tornar efetivamente espírita no ano anterior. Quem conhece a sua história sabe, vocês vão assistir ao filme, Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, e ali há uma cena representada pelo Carlos Vereza, grande ator nacional, em que mostra o momento que o Dr. Bezerra de Menezes recebe o Livro dos Espíritos, isso em janeiro de 1875. Ele vai folhear a obra, se identifica com a obra, e a partir daquele momento ele começa a estudar o Espiritismo. Mas ele ainda precisará de alguns anos para poder
segmentar as suas convicções e afirmar-se verdadeiramente espírita. Isso só vai acontecer no dia 16 de agosto de 1886, no Salão da Guarda Velha, na rua Senador Dantas, no Liceu de Artes e Ofícios, no Rio de Janeiro, dos nossos dias. Só para vocês terem uma ideia da importância de Bezerra de Menezes, àquele tempo, costumo dizer às pessoas que nos ouvem, o doutor Bezerra se declarou espírita numa noite de segunda-feira, 16 de agosto de 1886, foi um dia duplamente feliz para ele. Porque pela manhã nasceu uma filhinha, chamada Hilda, que vai viver até 1914, depois dele, portanto. Ela nasce na manhã do dia 16 de agosto, uma segunda-feira. E na noite desse mesmo dia, às 20 horas, no referido salão da Guarda Velha, nesse episódio que o filme também vai mostrar, ele, profundamente emocionado, explica à sociedade carioca, no Rio de Janeiro, a razão da opção que ele fazia por tornar-se espírita. Mas estou colocando isso por uma razão muito simples. Os jornais da época, repito, nós voltamos no tempo, analisando as fontes primárias, estimam, queridos, que havia ali um público que oscilava entre 1.500 e 2.000 pessoas. Só lembrando, segunda-feira à noite, 1.500 a 2.000 pessoas, aqui no Brasil, era público até recentemente para Divaldo Franco, o grande orador, semeador de estrelas, que no dia 13 de maio, próximo passado, nos deixou. Lembrando mais ainda, segunda-feira à noite, vocês se deslocaram para a instituição na qual se encontram, creio eu, a não ser que more do lado, com algum veículo, ou automóvel, ou motocicleta, como nós chamamos aqui no Brasil, ou através de algum transporte coletivo. Mas naquela época, no Rio de Janeiro, claro que o Rio de Janeiro daquela época era outro bem diferente de hoje, nós não tínhamos transportes coletivos, a não ser o bonde puxado a burros ou a cavalos, que ainda não era nem o bonde elétrico. No Brasil, vai aparecer só nos anos 1890. Então, eram burros puxados a cavalo. As pessoas tinham que se deslocar em charretes, em pequenas carruagens, ou sobre o lombo do cavalo, que era o transporte principal. Como é que essas pessoas voltavam para casa? Então, tinha que ser um motivo muito especial para 2.000 pessoas ali se fazerem presentes. Então, por aí vocês vejam a importância do expositor. Então, Bezerra de Menezes era muito amado, era muito querido, era muito respeitado. E ali iria se dizer espírita, e a partir de então é que ele vai se dedicar. Agora, Deus foi tão bom com ele, isso aconteceu em 16 de agosto de 1886, que ele permitiu, encontrando o Espiritismo, ter no Espiritismo a força de sustentação para as provas difíceis que ele iria enfrentar, doravante, como, por exemplo, a desencarnação dos filhos. Só para vocês terem uma ideia, repetindo. O filho primeiro a desencarnar foi um rapaz, lindo rapaz, de olhos verdes como o pai. Só um detalhe, o doutor Bezerra tinha os olhos verdes, esmeraldinos. Nós checamos, coisa de historiador, dados específicos, temos imagens originais, sem retoques, porque algumas hoje que a gente vê por aí na internet, embora boas imagens, mas são mensagens com a chamada inteligência artificial, mas a inteligência artificial ainda não é tão inteligente assim, porque me parece que ela, às vezes, escamoteia, muda um pouco a face do personagem, fica um pouco diferente. Então, o doutor Bezerra tinha os olhos verdes, ele tinha um cabelo ligeiramente crespo, ondulado, castanho, escuro, e a altura do doutor Bezerra nós descobrimos, inclusive, eu tinha uma ideia de que ele era um homem zarrão, porque você não tem ideia pela fotografia. Mas o doutor Bezerra, quando desencarnou, em 11 de abril de 1900, checando os documentos do seu sepultamento no cemitério do Caju, o tamanho do caixão que conduzia o seu corpo, ele tinha, quando desencarnou, aos 68 anos, 1,60 m, ele era muito baixo, fisicamente falando, mas gigantesco do ponto de vista espiritual. Claro, obviamente, né, com 68 anos, nós podemos deduzir por nós sabemos, ninguém aqui vai estranhar o que eu vou dizer,
Mas quando nós vamos avançando nos anos, nós vamos encolhendo um pouquinho, pela lei gravitacional, né? Nós diminuímos um pouco o tamanho. Então, o doutor Bezerra deve ter tido 1,66 m, 67 m. Quando desencarnou, estava mais baixinho. Né? Isso é normal de acontecer. Então, queridos, esse primeiro filho, lindo rapaz, chamado Antônio, desencarna aos 25 anos, em decorrência da mesma doença que matou a mãe, que ele era do primeiro casamento. Lembra? Febre tifoide. O rapaz cursava medicina, estava no segundo ano de medicina. Imagine a dor desse pai. Era espírita. Boa parte dos filhos do Dr. Bezerra de Menezes era frequentador das sessões da Federação Espírita Brasileira. O rapaz desencarna. Imagine a dor desse pai. 2 de abril de 1887. Guardem a data. 13 de agosto de 1887. Ou seja, 3 meses de diferença. Desencarna vítima de tuberculose, enfermidade muito comum naquela época, a filha mais velha do segundo matrimônio, a Maria Cândida, nome da mesma esposa do Dr. Bezerra, a primeira mãe, que era tia da garotinha. É a mesma garotinha que estava na foto com o irmão, coincidentemente. Os dois desencarnam num intervalo de 3 meses. Ele de febre tifoide e ela de tuberculose. Linda menina, 19 para 20 anos, ia se casar, estava noiva. Nós temos também fotografia dos dois adultos. E a jovem desencarna. Imagina a dor desse pai. Felizmente, a fé espírita lhe deu o sustentáculo, a força de que precisava para enfrentar essa vicissitude existencial. E como se não bastasse, olha a grandeza desse homem, ele, em outubro do mesmo ano, de 1887, ano da, aspas, perdas, porque ninguém perde ninguém, dos 2 filhos, ele vai iniciar um trabalho que é o resultado, em grande parte, de nós estarmos aqui no Brasil e em Portugal falando do Espiritismo. Pouca gente levanta essa questão. Que foi o seu projeto de publicação semanal nas páginas dos principais jornais do Brasil em circulação à época, da sua coluna intitulada Estudos Filosóficos, na qual, com o pseudônimo de Max, era muito comum o uso de pseudônimos naquela época, só lembrar de Allan Kardec, ele, com poucos, divulgava numa linguagem jornalística, numa linguagem de fácil assimilação popular, diríamos palatável, o espiritismo numa linguagem simples, repetimos, semanalmente, ininterruptamente, para que o povo no Brasil, e por extensão em Portugal, e explicaremos por quê, passassem a travar contato com o espiritismo. Só lembrando, para quem, de repente, ainda não se situou bem na linha do tempo, no século XIX, a principal mídia da época era o jornal. Por questões óbvias, não havia ainda o rádio, não havia muito menos a televisão, que é dos anos 1930, no Brasil chegou nos anos 1950, não havia computador, muito menos internet. Então, o principal meio de divulgação, além do livro, por isso, o Livro dos Espíritos fez um trabalho extraordinário com o resultado do esforço de Allan Kardec, né, da divulgação do Espiritismo. Era o jornal. E ele escreve nos principais jornais da época. Eram 3 jornais, nós descobrimos mais um. Era o Jornal País, Jornal Brasil, Gazeta de Notícias e Gazeta da Tarde, em que o Dr. Bezerra de Menezes publicará semanalmente, entre 1887 até a sua desencarnação em 1900, essa coluna divulgando o espiritismo. Ele, por conta desse trabalho, ele é convidado a assumir a Federação Espírita Brasileira. Por 2 vezes ele dirige os destinos do movimento espírita no Brasil. A primeira vez em 1889, de 1889 a 1890, por conta dos seus afazeres, das atividades que ele tinha, ele não teve condições de dar prosseguimento nas suas pelejas. Mas aí ele é instado, ele é convocado, praticamente lhe imploram para que ele pudesse assumir pela 2ª vez a presidência da Federação Espírita Brasileira em 1895. A FEB, a Federação Espírita Brasileira,
Ela é de 1884, em janeiro daquele ano, e foi organizada para organizar o movimento espírita do Brasil. Quando o Brasil, sobretudo a partir dos anos 1870, neste ano nós celebramos a fundação do primeiro Centro Espírita do Brasil, que é o resultado do trabalho de Luiz Olímpio Teles de Menezes, em 1865, portanto, 160 anos do lançamento desse trabalho, dessa pedra de sustentação do movimento espírita nacional, o primeiro grupo espírita chamado Grupo Familiar do Espiritismo. E nós vamos ter o Dr. Bezerra de Menezes, portanto, conduzindo a FEB em 2 momentos. A partir do dia 3 de agosto de 1895, até o seu desenlace, quando ele desencarna no exercício da função de presidente da instituição, no dia 11 de abril de 1900. Mas por que estamos falando isso? Qual a importância disso? Porque tem a ver com vocês. Era o que eu falei lá atrás, pensava que ia esquecer, mas eu não esqueci. Esse vínculo do Brasil, Portugal, com o Dr. Bezerra de Menezes. O que é que acontece? O Dr. Bezerra de Menezes, ele foi eleito para salvar a Federação Espírita Brasileira, que passava por um momento muito difícil do ponto de vista material. A instituição não tinha como sobreviver, sobretudo depois de um período em que o Brasil se viu mergulhado numa crise econômica muito grande nos anos 1890. E o Dr. Bezerra de Menezes tinha um tino administrativo, uma capacidade incrível de se organizar as empresas, e administrou a Federação Espírita como nenhum outro. Ele, para dar sustentação à instituição, porque a FEB, a Federação Espírita Brasileira, naquela época, ela não tinha uma sede fixa. Os prédios onde funcionavam eram alugados no centro do Rio de Janeiro. A sede que hoje vocês devem conhecer, não a de Brasília, mas a histórica, alguém já deve ter visto em revistas, fica na Avenida Passos, ela é de 1911. Aí o doutor Bezerra de Menezes, ele encontra uma alternativa para que a federação pudesse sobreviver materialmente, com os recursos obtidos com a ideia dele de se criar uma livraria espírita na instituição. E foi mercê dessa livraria que nós vamos ter a FEB tendo condições, recursos, para levar adiante o projeto da divulgação do espiritismo. E aí vem onde entra Portugal. Como se não bastasse, em 1897, o doutor Bezerra de Menezes acerta, através de um acordo, via correspondências epistolares, cartas, com Pierre Gaëtan Limarry. O Limarry, quem conhece a história do espiritismo, depois da desencarnação da esposa de Allan Kardec, Amélie Gabrielle Boudet, vai ser o grande responsável por conduzir os destinos do espiritismo à sua maneira, lá na Europa, na França. E o doutor Bezerra de Menezes, que falava fluentemente o francês, naquela época, queridos, embora já houvesse tradução de O Livro dos Espíritos, que durou pouco, pela editora Garnier, em 1875, o livro que vai chegar às mãos do doutor Bezerra de Menezes, mas as obras que vinham ao Brasil e também para Portugal, em grande parte, sobretudo a literatura espiritualista, de uma forma geral, incluindo a espírita, vinham em francês. No caso do Brasil, boa parte vinha em francês, porque era a língua, depois do português, para os que sabiam falar outro idioma, mais falada no Brasil. Hoje é o inglês, né? Como acontece no mundo, é a segunda língua, mas depois da Segunda Guerra. Então, o doutor Bezerra falava fluentemente francês, traduzia, inclusive, para o português, obras póstumas, uma obra que Limarry organizou com apontamentos, informes de Allan Kardec. Então, ele acerta com Limarry que ele pudesse lhe ceder, Limarry cede gratuitamente, os direitos autorais das obras fundamentais do Espiritismo, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênesis, para que ele pudesse traduzir à língua portuguesa para a divulgação no nosso idioma nacional da doutrina sistematizada por Allan Kardec. Talvez vocês não pararam ainda para perceber a importância disso, mas foi por causa desse trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, queridos, que o Brasil, nós podemos afirmar como historiador, em grande parte, ganhou um grande impulso em termos de divulgação doutrinária, porque muitos não liam, ou melhor, em francês, não sabiam francês. Então, você ter o idioma, no seu próprio idioma, no português,
as obras fundamentais do Espiritismo divulgadas, ajudou sobremaneira na divulgação da doutrina espírita. E como se não bastasse, por extensão, pelo vínculo que continua a ter a existir entre Brasil e Portugal, muitas dessas obras que agora eram lançadas com o selo da Federação Espírita Brasileira chegavam a Portugal. E por isso as pessoas não param para pensar por que Brasil e Portugal hoje são os países com o maior número de adeptos de espiritismo. No ano que vem, a Federação Espírita Portuguesa, na sua longevidade, vai completar o seu primeiro centenário, 100 anos, ela é de 1926, outubro daquele ano. Então, vocês vejam, já em 1926, nós vamos ter uma federativa em Portugal organizando o movimento espírita. Em grande parte, tudo isso vem lá de trás, do esforço, querido, ciclópico desse homem extraordinário que homenageamos neste momento. Como eu tinha prometido ao meu querido irmão anfitrião, condutor da nossa reunião, para que eu não fique tão falante, que se me deixarem eu vou falando do Dr. Bezerra de Menezes até altas horas, mas nós temos que ter a disciplina com o tempo, e iríamos aqui, portanto, com essas reflexões, mostrando para vocês quem foi um pouco de Bezerra de Menezes, com essas facetas da sua vida, resultado das nossas buscas, para que vocês pudessem aquilatar, avaliar, ter uma ideia da dimensão, da grandeza desse homem, movido simplesmente pelo amor ao semelhante, pelo amor à causa do bem, pelo amor ao espiritismo, responsável por hoje nós estarmos encurtando distâncias, mercê da tecnologia contemporânea, e tributando a ele a devida homenagem, né, o carinho que nós, do Brasil e de Portugal, devotamos a esse espírito tão querido. Vamos deixar algum minuto aqui, alguns segundos, sei lá, vendo o tempo aí, para que, de repente, vocês, se quiserem tirar alguma dúvida, agradeço a paciência, a atenção de todos, que Jesus continue a nos abençoar. Muito obrigado, Luciano. Então, perguntas? Temos? Sobre a vida como médico dos pobres. Mas vem aqui e faz a pergunta para o Luciano, ele vai adorar te enxergar. Aí que eu vou botar a câmera para cá, capinha. Pronto. Luciano, tu ia falar um Meu bocadinho querido, sobre a vida como médico dos pobres, sobre o que ele fazia, daquelas consultas que ele dava de graça, sobre o papel que ele metia dentro do copo para fazer de remédio, isso tudo por aí fora. Está bem? grato, querido, excelente pergunta, né? Nós não abordamos tanto essa faceta, acreditando que, de repente, algum irmão possa ter feito no decorrer da semana, mas isso é fato. Como dissemos, uma preocupação que tivemos foi de saber realmente se a ação dele como médico dos pobres, como médico não só de corpos, mas um médico de almas, procedia, queridos. O doutor Bezerra de Menezes, logo após concluir a Faculdade de Medicina, em 1856, isso nós constatamos, recuperamos, inclusive, todos os endereços onde ele clinicou no Rio de Janeiro. E já em 1857, no centro do Rio de Janeiro, na Rua dos Pescadores, ele montou, juntamente com um colega de medicina, um consultório. E um pouco mais afastado, já nas proximidades do hoje bairro, à época freguesia de São Cristóvão, um outro. Num desses consultórios, ele atendia porque precisava sobreviver, obviamente, né? A subsistência era necessária, ele cobrava das pessoas que podiam pagar. Mas no outro consultório, que foi a primeira clínica dele, o consultório logo lotou, mas era de pessoas que não tinham condições de pagar-lhe a consulta. E aí começa a sua fama, sobretudo depois da freguesia de São Cristóvão. Em 1861, as biografias, Capinha, não registram, querido, essa informação. Ele montou com um amigo uma casa de saúde, em 1861, chamada Casa de Saúde Godinho e Bezerra, em que havia um setor específico para atender aqueles que não tinham condições materiais, pecuniárias, de pagar a consulta. Claro que a outra parte era para pagar a consulta. Mas a fama de médico dos pobres, ela se espalhou
a ponto de nós encontrarmos inúmeros registros de sua ação caritativa, e era algo que ele não queria que fosse divulgado, porque ele se sentia constrangido em relação a isso. Já no tocante a isso que você nos pergunta, por último, na fase final da vida dele, quando ele passou a atender, aí já usando a homeopatia, o doutor Bezerra foi um médico alopata até os anos 1880, quando, aí sim, a partir de então, ele passa a adotar a homeopatia, a célebre doutrina de Samuel Hahnemann, que diz com semelhante se cura. E o doutor Bezerra passou por uma experiência, claro, com um receituário mediúnico, de uma cura pessoal com medicamentos homeopáticos, da sua segunda esposa. E o fato é que, a partir dos anos 1890, ele se vincula a uma instituição hahnemanniana, ou seja, homeopática, já se apresentava como médico homeopata, e a partir de 1895, mesmo período que ele assume a Federação Espírita, por segunda vez, vai ser o momento em que ele vai atender na farmácia Cordeiro, que ficava na rua 24 de maio, 116. Olha só, ali ele vai protagonizar os mais lindos casos de amor. Vai ser nessa farmácia que ele, já alquebrado, já prematuramente envelhecido, em razão das provas acerbas porque passara, a desencarnação dos filhos, alguns problemas de saúde, as críticas feridas que lhe foram feitas, principalmente por conta das suas atividades na seara política daquela época, ele vai atender milhares de pessoas. E ali é que ele vai realmente dar o que ele tinha e dar o que ele tinha para aquelas pessoas que demandavam o seu consultório na expectativa, muitas vezes mais, de uma palavra de afeto, do seu olhar que curava. Isso é impressionante, é um magnetismo, nós espíritos entendemos, né? Os grandes personagens da história, aqueles que são adjetivados pela nossa irmã Igreja Católica de santos, em grande parte, eles tinham essa capacidade pelo amor, de curar. Seja pela imposição de mãos, como nós espíritas sabemos, seja através do olhar, através da exteriorização de uma vibração de ternura, de afeto, de carinho, de sentimento que cura. Nós estamos assistindo a um momento como esse, de celebração, de homenagem ao Bezerra de Menezes, sem que nós percebamos mais amigos espirituais invisíveis que nos rodeiam e que, de conformidade com as nossas necessidades pessoais, eles ministram os recursos fluídicos necessários, queridos, ao refazimento das pessoas. Então, o doutor Bezerra, ele realmente protagonizou cenas das incríveis. Pessoas que não podiam pagar, pessoas que deixavam com o amigo Antônio Guilherme os devidos avisos, a medicação prescrita no papel, as dívidas que se acumulavam, tudo isso é fato. Agora, o mais interessante, em relação a essa passagem da vida dele, muitas vezes, lendo algumas histórias e ouvindo os lindos casos de Bezerra de Menezes, eu fiquei a perguntar, como é que ele ficava até de madrugada, diziam que ele ficava até de madrugada, atendendo a sua clientela, principalmente aqueles que não tinham condição de pagar. Eu fiquei pensando, porque, pelo que eu falei há pouco a vocês, o doutor Bezerra de Menezes, obviamente, como homem de seu tempo, ele tinha que pegar um transporte e voltar para sua casa. Então, como é que ele ficava até de madrugada? Você não tinha ainda o bonde elétrico, você não tinha automóvel, não tinha motocicleta, voltava a cavalo ou a pé. Como é que ele voltava de madrugada? Aí foi que nós fomos pesquisar e descobrimos que a última residência dele, como falamos há pouco, quando ele desencarnou no dia 11 de abril de 1900, na rua 24 de maio, que ficava ao número 93. Era uma casa alugada. Nós conseguimos, inclusive, a planta da casa, nós conseguimos o valor do aluguel que ele pagava. Alguém pode achar, mas isso é necessário? Bom, para o historiador, no meu caso, foi curiosidade. É como um arqueólogo, vai atrás dos mínimos detalhes nesse aspecto. E nós encontramos. Detalhe, a farmácia Cordeiro, originalmente, na época do Dr. Bezerra de Menezes, ela funcionava na rua
24 de maio ao número 116. Ou seja, na mesma rua. A casa dele ficava 93, a farmácia 116. Por isso é que eu fui entender. Ele ficava horas a fio lá dentro, atendendo as pessoas, e voltava a pé para casa. Então, realmente foram momentos assim, em que nós constatamos nessa ação do Dr. Pedro Menezes a ação do grande. Muito bem. Muito obrigado. Mais perguntas? Ó, temos uma senhora lá que tem uma pergunta. Venha cá, por favor. O Luciano já te viu? Estou vendo aqui. Então, vou te apresentar agora, Luciano, a senhora Maria Luísa. Maria Luísa? Quem te procurou. Oh, meu amor, que bom. Que agora estou vendo. Luciano? Tudo bem, querida. Bom, Luciano, eu tenho muita curiosidade de saber a cronologia com relação ao tratamento de desobsessão do Antônio. E eu acho que esse foi o momento em que o Bezerra viu a realidade da obsessão, né? Então, porque ele, em 1875, ele leu o Livro dos Espíritos. Daí ele teve o episódio em que ele tinha dispepsia, né? E daí eu não sei bem a data, e teve a consulta com o médium, que foi um amigo, inclusive, que fez a consulta e não ele. E depois teve o episódio da esposa, segunda esposa, quando nesse trajeto aconteceu tudo com o filho. E, bom, explicar para mim e para nós, né? Meu amor, que maravilha. Olha, eu fico feliz e vou aqui fazer algumas revelações que acredito vão lhe satisfazer em relação a essa dúvida. Eu queria até ficar olhando para você. Você me deixar aqui olhando para ela, que vai ser bem surpreendente. Primeiro, tá bom, então volte, você ficar tranquila. Mas olha, queridos, deixa-me colocar aqui fazer algumas colocações. Primeiro, querida, em relação ao filho, durante muito tempo, isso foi uma descoberta que nós fizemos. Durante muito tempo se divulgou no movimento espírita, e isso teve uma razão, que o filho que padeceu desse processo obsessivo, de um problema psiquiátrico, vamos já comentar, foi o Antônio. E não foi o Antônio, nós descobrimos. O doutor Bezerra não afirma que é o Antônio. E vamos explicar. No livro A Loucura sob o Novo Prisma, que foi um livro lançado após a desencarnação do Dr. Bezerra de Menezes, o livro foi lançado em 1920, por primeira vez, pela editora Boêmia, no Rio de Janeiro. Foi um livro feito pelos filhos do Dr. Bezerra de Menezes, que ainda estavam encarnados, quiseram homenagear o pai, que havia desencarnado 20 anos antes. Esse livro, mais tarde, aí, 26 anos depois, em 1946, finalmente, foi lançado com o selo da Federação Espírita Brasileira. Só que um detalhe, Maria, querida, no livro que você lê, o doutor Bezerra de Menezes diz o seguinte: nosso filho, que cursava medicina, etc., etc. e tal, um rapaz de uma lucidez, de repente ele se vê acometido por uma pertinaz enfermidade, é um processo obsessivo, mas com implicações psiquiátricas. Esse é o detalhe. Isso fez com que muitas pessoas no movimento espírita deduzissem, porque o único filho do Dr. Bezerra de Menezes que fazia medicina era o Antônio. Mais tarde houve um outro chamado José Rodrigues, mas José Rodrigues cursou medicina, mas naquela época a faculdade de medicina no Brasil, acho que em Portugal é assim, você seguia medicina e depois optava pela área da odontologia. Esse outro filho foi da área da odontologia. E no caso, o doutor Bezerra de Menezes escreveu esse livro, A Loucura sobre o Novo Prisma, que ele pretendia publicar na década de 1890. Já vinha trabalhando por conta do problema do filho, porque o filho em si, querida, a partir do início, eu vou já falar da cronologia dos demais fatos, atendendo à sua solicitação, esse filho começa a sofrer do problema obsessivo a partir do início da década de 1880, que é mais ou menos o período também que o doutor Bezerra de Menezes vai passar pelo tratamento da dispepsia de natureza nervosa, que eu falo já já também para você. O que é que acontece?
Esse filho era de uma inteligência extraordinária. E o rapaz, de uma hora para outra, começa a ter esses problemas e que, de certa forma, no primeiro impulso, o doutor Bezerra de Menezes, que era membro da Academia Imperial de Medicina, percebeu tratar-se de um problema relacionado a um distúrbio mental. Era o que ele, a princípio, imaginou. Claro que aí, já com conhecimento espírita, ele depois vai levar o rapaz a um tratamento. Esse filho, ele chegou a ser, aí nós descobrimos em documentos, que as biografias não registram, a ser internado na casa de saúde do doutor Eiras. Naquela época, a psiquiatria não era ainda tão desenvolvida como nos nossos dias. Os médicos, aliás, eram chamados de alienistas. E ele foi internado na casa de saúde do doutor Eiras, no Rio de Janeiro, e depois no chamado Hospício Pedro II. Imagina a dor de um pai. E o filho depois volta e vai viver com o pai. Sempre numa casa do lado, o pai faz um trabalho desobsessivo com ele. Havia uma causa, evidentemente, obsessiva, que foi tão profunda e violenta que o rapaz, embora tenha se recuperado desse processo obsessivo, pela demora e pelas complicações, ele jamais voltou a ter a lucidez de outrora. Só que um detalhe, Maria, esse rapaz, não era o Antônio, era o filho mais velho, Adolfo. Nós temos até uma fotografia dele. Ah, mas alguém disse que era o Antônio, porque está lá no livro que foi o filho que cursava a Faculdade de Medicina. Daí a conclusão de alguns, e com uma razão. Houve um equívoco, mas eu explico por quê. O doutor Bezerra estava escrevendo um livro, A Loucura sobre o Novo Prisma, a partir do início dos anos 80. Até a década de 1890, ele ainda estava escrevendo o livro. Ele mudava, acrescentava casos, ele vai tirando informações. Nós tivemos acesso ao livro original dele, cujo exemplar se encontra na sede da Federação Espírita Brasileira em Brasília, no setor de obras raras. O livro original, que ele foi mudando, ele foi encurtando o livro. O livro era 3, 4 vezes o livro que hoje saiu, da Loucura sobre o Novo Prisma. Ele foi modificando. E o que é que aconteceu? Na época, quando ele escrevia, o filho que cursava medicina, o Adolfo, desencarnou em 1887. Mas o primogênito, o mais velho, Adolfo, não. Então, como o filho ainda continuou encarnado, ele, para não constranger o rapaz, ele usou não o nome, mas ele não diz o nome do filho. Ele diz um filho que cursava medicina de inteligência, mas no texto original da FEB, não diz que cursava medicina, diz um filho de inteligência fulgurante, a par de grande talento, de inteligência extraordinária, etc, etc. Não diz que ele cursava medicina. Ele cursou medicina para desviar a atenção do foco, porque esse filho viveu até 1899. Ou seja, o rapaz, que era o filho mais velho, o Adolfo Bezerra de Menezes Júnior, viveu até os 39 anos. Sempre do lado do pai. O pai sempre adquiriu uma casa, alugava uma próxima para que ele pudesse ter os cuidados especiais, ele ficava sob a orientação de um outro irmão, e era uma figura carinhosa. Agora, nunca mais voltou a ter aquela lucidez de outrora, mas conseguiu terminar os seus dias com 39 anos, nunca se casou. Então, ele morava do lado do pai. Ele ficava em janeiro de 1899, um ano antes do pai. Mas o pai amava profundamente esse filho, que lhe mereceu a atenção devida. Então, querido, fazendo essa observação, está no livro que nós publicamos, isso tudo devidamente documentado, não era o Antônio, era o Adolfo. Então, de fato, o doutor Bezerra de Menezes montou, inclusive na sua própria residência, à época, na Estrada Velha da Tijuca, no Rio de Janeiro, ao número 93, ele montou uma espécie de laboratório, vamos usar essa expressão, de reuniões mediúnicas experimentais, onde ele fazia essas sessões direcionadas ao tratamento obsessivo do filho, na companhia de alguns médiuns de sua confiança. Inclusive um médium chamado Brito Sarmento, que era de origem portuguesa, era português. Doutor Bezerra, naquela época, o movimento espírita brasileiro, grande parte dos trabalhadores era de Portugal. Elias da Silva, fundador do Reformador, era português. Então, o doutor Bezerra estava cercado, o doutor Bezerra amava muito, tanto Portugal, que ele era membro da Sociedade de Geografia de Lisboa, e recebeu aquele quadro, muito bonito, ditado por Isidoro Duarte, pela dedicação dele aos imigrantes portugueses daquela época. Ele era muito querido. Então, tinha muitos médiuns que trabalhavam com ele, que eram portugueses. E o fato
querida. Essa é a história do Adolfo, que foi um drama que ele ainda conviveu com ele até o final da existência. Quanto à questão do Dr. Bezerra de Menezes, cronologicamente, o Dr. Bezerra escreve o Livro dos Espíritos em 1875. Nós descobrimos que o problema que o afligiu foi uma dispepsia de natureza nervosa, que, aliás, é um problema que hoje todos nós temos. O que é uma dispepsia de natureza nervosa? São doenças de fundo emocional. Quem não as tem hoje? Nós estamos, infelizmente, vivendo um momento de pandemia, de ansiedade, não é nem epidemia, é pandemia no mundo todo, de ansiedade, depressão, que muitas vezes, se não devidamente tratado, nós estamos no mês de setembro aqui no Brasil, nós celebramos a vida e o cuidado, a precaução ao suicídio, né? Então, o doutor Bezerra, pelos embates, pelas dificuldades, pelas perseguições, por mais que ele fosse um homem espiritualizado, mas na sua humanidade ele quedou, ele bateou um pouquinho. E aí teve uma doença de fundo emocional que trazia transtornos, sequelas gástricas e intestinais. Então, ele sofreu muito com aquilo a partir de 1877. E praticamente durante 4 anos, Maria, ele ficou com esse mal, não conseguiu debelá-lo em hipótese alguma. Foram quase 5 anos de tormento. Ia para vários colegas médicos, alopatas, davam medicamento, não curavam, até que aí sim entra o caso do tratamento mediúnico, em 1881, 82, a data não é especificada, mas foi entre 81 e 82, que um amigo dele, não foi nem ele, vai buscar, através do médium, um médium, infelizmente, pouco lembrado hoje, um dos grandes, extraordinários médios da história do Espiritismo, chamado João Gonçalves do Nascimento. E João Gonçalves do Nascimento, ele recebe uma comunicação mediúnica de um outro médico, homeopata, que houvera sido amigo do Dr. Bezerra de Menezes, Francisco de Menezes Dias da Cruz, o Dr. Dias da Cruz, o pai, que tinha um filho homônimo, que também foi presidente da Federação Espírita Brasileira, e o Dias da Cruz receita o medicamento homeopático, que vai fazer com que ele, questão de 2 semanas, se veja só, 2 semanas, livre, em definitivo, do mal que o afligira durante 5 anos. Então, ele fica completamente curado desse problema. O caso da esposa, da segunda esposa, Cândida Augusta, também nesse mesmo período, ao que tudo indica, foi em 1882. Veja que, passando por essas provas, foi o período ali em que ele já estava, o Dr. Bezerra já estava estudando o Espiritismo, já participava de algumas reuniões mediúnicas, ele já escreve no Reformador em 1883, ou seja, 3 anos antes de se declarar publicamente espírita. A esposa do segundo casamento, Cândida Augusta Bezerra de Menezes, ela foi diagnosticada pelos seus colegas médicos como tuberculosa. A tuberculose, naquela época, era fatal. Castro Alves, grande poeta abolicionista brasileiro, aos 24 anos, encarnou em decorrência de tuberculose, aqui no Brasil. Ele que era baiano. Os filhos do Dr. Bezerra de Menezes, alguns deles também desencarnaram em decorrência disso. Então, a esposa foi diagnosticada pelos médicos, inclusive colega seu da Academia Imperial de Medicina, como sendo portadora dessa enfermidade, para a época, fatal. Só que o doutor Bezerra de Menezes, aí sim, ele próprio, já vai buscar o médico, que vai se tornar seu amigo, o médico João Gonçalves do Nascimento, que vai dizer que, na verdade, a jovem não estava com tuberculose, mas que o seu problema era de outra natureza. Era um problema decorrente de um distúrbio na região uterina. Ou seja, de tuberculose para um problema na região uterina é uma distância muito grande. O mais surpreendente é que o espírito prescreve o medicamento homeopático e é ministrado à jovem e ela fica completamente curada. Ah, mas você tem como provar isso? Tenho. Porque, inclusive, ela só vai desencarnar, isso em 1882, Maria. Ela só vai desencarnar em 1909, com 58 anos.
nós obtivemos o assento de óbito dela e a razão da desencarnação dela aos 58 anos, em 1909, foi outra, não foi a tuberculose. Ou seja, imagine só, médicos da Academia Imperial de Medicina, amigos do doutor Bezerra de Menezes, diagnosticaram que ela estava com tuberculose. Aí veio o espírito de Dias da Cruz, através do médico João Gonçalo Nascimento, não, o problema dela é outro, é uterino, a uma distância muito grande. Como é que ia ficar numa situação disso? Como é que o doutor Bezerra... Isso foi um fator a mais para que ele se rendesse, em definitivo, à crença, à convicção em relação à imortalidade da alma. Ok, querida? Desculpa a resposta longa, mas é porque você me fez uma pergunta que eu tive que entregar alguns detalhes históricos. Muito bem. Ó, temos mais uma perguntante aqui, ó. Vai. Não sei se terei resposta. Vai por aqui, vem por aqui, vem por aqui. Só um pouquinho que eu vou ajudar. Só um pouquinho, já vi a minha. Ó, O nome dele? Luciano, É Luciano. Oi, esta aqui é a fundadora da nossa casa Oh, meu e amor. é uma carioca muito querida. Carioca. Olá, Luciano, boa noite. Conterrâneo do doutor Bezerra, porque o doutor Bezerra também era carioca, né? Embora cearense, mas viveu no Rio. Ah, era cearense, mas virou mais carioca depois, né? Ficou no Rio. Eu não sei se a minha pergunta será pertinente, Claro. porque o Luciano está apresentando a biografia do doutor Bezerra de Menezes encarnado. Mas eu tenho a curiosidade de saber, depois que ele desencarnou, a trajetória dele e eu sei muito, eu sei que eu não frequentei, eu comecei a aprender espiritismo no Brasil e acabei de aprender um pouco aqui, continuo a aprender. Então, eu sei que no Brasil santificam muito o doutor Bezerra de Menezes, põe ele como santo, não é? Tanto que tem até casos não é anedota, pessoas que se viram ameaçadas e gritam, valha-me, doutor Bezerra de Menezes. Isso é a história. E eu gostaria, se era pertinente, o Luciano falar alguma coisa sobre a trajetória dele depois do desencarne. Claro, meu amor, claro. Embora o nosso trabalho seja realmente, querida, prazer conhecê-la, viu? E parabéns pelo trabalho realizado em terras portuguesas. Que Deus abençoe. Mas o fato, meu amor, é que o doutor Bezerra, isso é da natureza de um espírito dessa categoria, não podia deixar de trabalhar. Se ele teve as limitações do corpo até desencarnar, imagine liberto do escafandro carnal no mundo espiritual. Nós temos notícias, embora, repito, não tenha sido esse o nosso foco, porque o nosso trabalho é de historiador, mas nós estudamos tudo da vida do Dr. Bezerra de Menezes. Então, nós temos notícias, sim, de manifestações do seu espírito logo após o seu desenlace no Rio de Janeiro, a comunicações mediúnicas, algumas que você tem que ter o cuidado, porque nem tudo, obviamente, né, que é luz é ouro. Então, mas boa parte das informações são procedentes, e mais tarde, Chico Xavier também vai confirmar, e a mediunidade de Chico Xavier ao concurso nesse aspecto, todos nós sabemos quem foi o Chico, da mesma forma que Dona Ivone do Amaral Pereira, que tinha um vínculo, aliás, espiritual profundo com o Dr. Bezerra de Menezes, que escreveu romances por intermédio dela, e mais tarde, Divaldo Pereira Franco. Mas, em relação ao trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, ele continuou trabalhando sempre com muito amor e devoção à alma da nacionalidade brasileira. Essa questão que eu compreendo, por um lado, da nossa gente, do nosso povo sofrido, muitas vezes, colocar o doutor Bezerra de Menezes como santo, claro que ele sempre se esquiva em relação a isso, mas às vezes é em relação ao nosso atavismo, a forma como nós, de existências transatas, tendemos a mitificar determinados personagens. Né? Isso acontece com a figura de Maria, com a figura de Francisco de Assis, mas não há problema algum em relação a eles no tocante a nós, porque eles sabem das nossas limitações, eles sabem que na hora do aperreio você procura um irmão mais velho, porque, na verdade, os chamados santos da Igreja Católica, eles são irmãos nossos,
A diferença como o Espiritismo nos encara é nesse sentido. Não são seres criados prontos e acabados. Viveram várias etapas existenciais até chegar naquele patamar de consciência em que se encontram e que sabem da necessidade de virem à Terra para semear o bem, a paz, o amor. Então, eles estão muito mais preocupados em dar o alento. Não como uma pessoa pergunta no desespero, doutor Bezerra me socorre. Ele socorre. Nós temos registro do doutor Bezerra atuando como espírito em várias instituições, não só espíritas, católicas, evangélicas, em terreiros de Umbanda, muito comum aqui no Brasil. O doutor Bezerra tinha um carinho, continua tendo, muito especial, porque para eles, e essa é a visão que o espiritismo tem em relação à fé, à religião, quando nós chegamos do lado de lá, Deus não vai querer saber a cor da nossa pele, a nossa etnia, o bem que possuímos, os títulos honoríficos, nobiliárquicos, acadêmicos, quer saber o bem que nós fizemos, as lágrimas que nós enxugamos. Então, o doutor Bezerra, ele é muito amado. Claro que há os excessos, os cuidados que nós temos de ter. Eu tenho visto muita coisa aí pela internet, palavras que dizem que é o doutor Bezerra de Menezes, principalmente palavras apocalípticas, que amedrontam. Esse não é o doutor Bezerra. O doutor Bezerra nunca trouxe uma mensagem bombástica, olha, o mundo está passando, vai mudar, vem muita violência, vem muito cataclismo. Não é o doutor Bezerra. O doutor Bezerra sempre passou uma mensagem de esperança, de alento, de conforto espiritual. Então, meu amor, ele ficou trabalhando, e esse registro nos foi apresentado por Chico Xavier, até que no dia 11 de abril de 1950, quando se completava exatamente 50 anos do seu desenlace, 11 de abril de 1900, houve uma reunião no mundo espiritual, isso é Chico Xavier quem nos diz, e ele, em desdobramento, teria sido convidado e participou, em que o doutor Bezerra, esse episódio é conhecido, ele, no mundo espiritual, tem a oportunidade de ser homenageado, 50 anos fechado do seu desenlace, em trabalho ininterrupto no além, ajudando milhares de criaturas na Terra, e aí tem toda aquela história, né, que nós conhecemos por Chico Xavier, isso o Ramiro Gama depois iria divulgar no seu trabalho, no seu livro, em que ele é contactado por uma emissária de Maria, chamada Celina, que traz para ele a notícia alvissareira da possibilidade dele não mais reencarnar na Terra, poderia ascender ao mundo de regeneração. Mas a história registra que ele, com o jeitinho cearense, ele conseguiu falar com Celina e disse assim, Celina, se eu fizer por merecer alguma coisa, eu peço à Mãe Santíssima que me permita ficar no Brasil até pelo menos o final do o final do século. E aí diz que fez o silêncio no ambiente. Celina tem um contato com Maria, que estava em regiões sutis dos planos espirituais, mais acima, e aí ela volta trazendo a notícia que a Maria lhe havia concedido a permissão para ficar até o final do milênio. Alguém pode perguntar, mas já passou o milênio, e ainda temos notícia do doutor Bezerra dando mensagem. Aí eu penso que, a opinião muito pessoal minha, ele deu um jeitinho de pedir à mãe de Jesus, nossa mãe, para ficar mais tempo, porque ele tem vínculos conosco. Filhos dele estão reencarnados na Terra. Então, o doutor Bezerra de Menezes, evidentemente, que deve ter pedido, e o mundo precisa do doutor Bezerra de Menezes. Vocês aí em Portugal, nós, então, no Brasil, precisamos muito da presença terna e amorosa dessa alma abençoada. Verdade. Obrigada, então, Luciano. De nada, meu amor. Prazer enorme. Muito bem. Mais perguntas? Temos? Olha, eu acho que não temos mais perguntas. Capinha, tu quer conduzir o encerramento aqui, por favor? Pronto, Luciano. Agora o José Capinha vai conduzir aqui o encerramento e aí logo depois a gente... Sr. Sousa, fazemos espaço ao facho coletivo. Fazemos espaço ao faço coletivo. São 10h30. É? Então faz espaço. Muito obrigado a todos pela vossa presença. O livro que está a sorteio este mês é o Vidas de Encruzilhadas. Não esquecer que amanhã temos aqui às 5h o filme sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Portanto, contamos convosco
Ali à entrada estão uns bolinhos e um chá, que é para a gente abastecer antes do filme, e conto convosco. Agora a seguir, vai fazer. Eu vou convidar o Luciano para fazer a meditação final, depois passamos ao passe. Toda a gente vai ao passe, quem quiser, não é? Portanto, não se vão embora, porque nós temos até amanhã de manhã para dar passe. O Chico Xavier também estava toda a noite e viram o Luciano dizer o que é que o Bezerra de Menezes fazia, que ia para casa ao nascer do sol. Tá, muito obrigado pela sua exposição extraordinária e até sempre. Obrigado, querido, pelo carinho, pelo afeto, pela ternura de todos vocês. Que Jesus os abençoe. Vamos, nesse instante, elevando-nos em pensamento a Jesus, nosso irmão maior, o médium de Deus, junto aos nossos corações, para que possamos agradecer pela dádiva da vida, pela oportunidade de estarmos neste momento na Terra, em evidentes mudanças, para pelejarmos para o nosso crescimento moral e espiritual. Abençoa-nos, portanto, Senhor Jesus, na nossa disposição em mais e melhor servirmos a tua causa, não obstante as nossas fragilidades, as nossas defecções morais, as nossas imperfeições. Mas permite, bondoso amigo, que mesmo assim possamos continuar no nosso desiderato, nessa nossa árdua, porém necessária, caminhada de ascensão espiritual. E que possamos contar sempre com tua presença, através das ações desse venerando espírito que homenageamos na noite de hoje, nosso irmão maior, Dr. Bezerra de Menezes, a quem rogamos, Senhor, que nesse instante possa receber todo o nosso afeto, todo o nosso carinho e a gratidão pelos benefícios que tem prestado ao Brasil, a Portugal e a toda a tua humanidade. Na certeza, Mestre Jesus, de que tu és, como disseste, o nosso bom pastor, nós te seguimos confiantes e te pedimos a permissão para darmos por finalizada a nossa reunião na noite de hoje. Guarda-nos na tua paz, ser conosco hoje e sempre.